Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Editora Almedina, com os livros de Dionísio da Silva nas principais livrarias ou na almedina.com.br. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Professor Dionísio, o senhor evocou aqui, não sei se esse áudio foi do momento, né, do anúncio de Papa Francisco, ou se algum anterior, mas em latim, professor Dionísio da Silva, bom dia. Bom dia, querido Rodolfo, saudades de você, bem-vindo, filho pródigo, né, a casa torna, então eu fico mais atencioso com quem há tanto tempo não estava aqui na minha coluna, seja bem-vindo, querido Rodolfo. Obrigado, você professor. Está cheio de compromissos, né, estou sabendo. É a Ágata que me traz um monte de problemas, professor. Professor, ele é o homem mais ocupado dessa Band. Quem dera. Hoje, pois é, sabe por quê, né, Rodolfo? Você é o Benedictus Fructus Inter Mulieribus, não é? Você está aí entre as mulheres, rodeado de gente que te dá o que fazer, não é mesmo? E dá muito, dá trabalho também, professor, entendeu? A Agatha me manda uns 10 áudios por dia, entendeu? Às vezes olha, áudio Rodolfo, de 3 minutos. Mas, professor, Rodolfo, essa abertura aí, querido, que a nossa Agatha passou, é para mostrar como o latim, infelizmente, não é mais estudado e poderia ajudar muito as pessoas que têm dificuldades no português, tanto na forma falada quanto na forma escrita. Porque, veja, o cardeal vem à sacada e diz assim: Annuncio vobis gaudium magnum, porque a alegria no latim é neutro, então é gaudium, né? Não é feminina, a alegria não é feminino, só quando diz Letícia. Daí Letícia é feminina, é um sinônimo. E qual é Então ele diz: eu anuncio para vocês uma grande alegria, Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. E eu ouço, Rodolfo, muitas vezes repórteres menos cuidadosos, telejornalistas, jornalistas, radialistas menos cuidadosos do que você, e sempre procura ver. O Boechat também sempre dizia: vou pronunciar essa palavra aqui. Como é que se pronuncia? Porque você não só informa, você forma, né? Então eu tenho ouvido muito as pessoas dizerem no rádio, na televisão, habemus papa, e é um erro gravíssimo em latim. Porque é objeto direto, tem que dizer habemus papam, senão o papa... Eu sempre errei, então, confesso. Né? Muitas pessoas... Eu sempre errei, professor. A Agatha falou que sempre errou. Muitas pessoas realmente, porque fica só o próprio papa mesmo, habemus o papa, né? Mas papam, é papam com M. Com M no final, isso. Porque senão o Papa... Bom, é um erro grave, não tem como explicar, porque o latim tem declinação. Então, tem como explicar, lógico, né? Mas precisava mais tempo. Mas eu trouxe a pauta, querido Rodolfo, porque, bom, de passagem quero dizer que a Agatha nunca erra nada, né? Ela é perfeita nos seus caminhos, compreendeu, Rodolfo? Tá vendo, Rodolfo? Eu estou aqui só para agradecer, porque eu amolo muito a pobrezinha da Agatha. Imagina, eu sei disso. Professor, de onde vem... minha média, Rodolfo. Eu sei disso, tá certo. Professor, de onde vem a palavra mesmo, a palavra latim? A palavra latim vem lá do Lácio, onde surgiu a língua latina. Aquela região ali se chama Latium em latim, não é? Latium com TU. Então, o latim quando você diz, eu estou estudando latim, você pegou da declinação que no latim falado era latine, e tiraram o E final, ficou latim. Né? Mas o nome da palavra é o Lácio. Tanto que o Olavo Bilac faz aquele belo poema, né, Rodolfo? Última flor do Lácio, não é? Agora, eu tô seria a única flor.
pesquisando aqui, Lácio, ou em latim, como disse o professor, Latium. É uma região histórica da Itália Central, no qual a cidade de Roma foi fundada e cresceu até se tornar capital do Império Romano. Então é o centro da Itália, professor. É a língua do Império Romano. Como o Império Romano se estendeu pelo mundo conhecido ali, né, naquela vasta região, ele demorou a chegar ao extremo da Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha. Quando ele chegou, esse latim falado naquela região do Lácio, né, ele já era chegou falado por marinheiros, escrito pelo pessoal do cartório, pelos comerciantes. Não era aquele latim do Cícero, não é? Dos grandes escritores da língua latina, e foi dali que veio o nosso português. Mas, Rodolfo, trouxemos o latim hoje porque nunca o latim esteve tão vivo e as pessoas falam em língua morta. Daí você diz, olha, eu vou solicitar um habeas corpus, eu quero um habeas data, não é? Essa solução aqui é pro tempore. Manda o teu currículo vitae. Poxa, meia culpa. Olha, não tem reunião por causa de quórum. Eu vou fazer a cópia ipsis literis. Então estamos lotados de expressões latinas, não é? É verdade. Tem é latim, professor, modus operandi? Sim, exatamente. Olha, outro que você trouxe aí, o modo de fazer. O modo de fazer, modus operandi, que literalmente seria modo de operar, não é? Modus operandi. A pessoa diz assim também, Rodolfo, o Papa falou hoje urbi et orbi, isto é, ele falou para a cidade de Roma, urbi, de onde vem a palavra urbano, e falou para o mundo inteiro, orbi, do orbe terrestre, todo o mundo. Olha. Né? Agora, ipsis literis também é latim? Sim, ipsis literis literalmente quer dizer as mesmas letras. Você copiou exatamente com as mesmas letras, que o sentido é, você transcreveu com as mesmas palavras. Porque eu posso dizer, Rodolfo disse que, daí eu digo do meu modo. Agora se eu digo, Rodolfo disse, e ponho ipsis literis, quer dizer aquelas palavras que o Rodolfo usou. Então é assim, olha, eu vou falar aqui agora ipsis literis do que disse Dionísio da Silva. Aí, exatamente, as mesmas letras, pontuação, tudo igualzinho, disse professor Dionísio da Silva. Por isso também que é muito utilizada essa expressão, né? Ipsis literis, que é uma expressão também em latim. Agora, professor, você disse... Honoris causa. Habeas corpus é uma expressão em latim, que, aliás, a gente até hoje no programa não tratamos disso, mas desde ontem falamos na programação da Band News FM que foi impetrado um habeas corpus preventivo em favor do Witzel no Superior Tribunal de Justiça, foi negado, tem que ter no STF, enfim, daqui a pouco a Band News FM vai explicar um pouco melhor essa situação. Mas é um termo muito utilizado. Habeas corpus é um termo em latim? Sou grato a você, jornalista atilado, cuidadoso, de trazer essa expressão, porque foi negado realmente ao governador Witzel um habeas corpus. Eu aproveito para dizer que essa expressão, sim, é do latim, não tem tradução, nem no latim, nem no inglês, nem no alemão, nem em lugar nenhum, porque é uma expressão consagrada no direito romano. Olha, como permaneceu, né? E continua, mas, Rodolfo, eu destaco em absoluta primeira mão, porque eu nunca ouvi, nem li nenhum ensaio, crônica, fala em português explicando isso, que a gente ainda pede o corpo, habeas corpus, e os juízes aceitam. Mas o que está em questão, como a expressão mudou de sentido ao correr dos séculos, é que você não pede mais o corpus, que é o corpo da pessoa. Na origem, querido Rodolfo, o rei ordenava ao carcereiro que ele trouxesse o corpo do prisioneiro para o rei julgar, submeter o réu a julgamento, o preso, não é? De acordo com as leis. O que estava acontecendo? Assim que era ameaçado ou realmente preso,
o réu, ou o prisioneiro, ou o acusado, sofria toda sorte de maus tratos. Hoje, se você fosse ler direitinho a realidade, porque mudou depois da Revolução Francesa, você solicitava habeas personam, porque é a pessoa que você está pedindo e não o corpo. Mudou de lugar. Antes, o lugar de castigo era o corpo. Tanto que, só para concluir, Rodolfo, não ficar aqui falando sozinho, que eu não gosto, Jesus é crucificado no século I da nossa era. Sim. Mas São Paulo, que vive no mesmo século, é decapitado. Por quê? Porque no direito romano, o cidadão romano não é crucificado. É só quem não é cidadão que recebe esta morte humilhante na cruz. Eu não sabia disso, não. Que era só nestes casos que poderia se crucificar, né? Professor, você também traz para a gente o significado, para finalizar, da palavra português. De onde vem? Português, que é filho do latim, ele vem do latim, não é? Porque foi nesta região que se formou a língua portuguesa, que, na verdade, Rodolfo, este português que a gente usa é de uma expressão latina tardia chamada portucalensis, não é? Que vem do nome de Portugal, Portucalis, que quer dizer o Porto de Cali. Então ficou este nome para a língua falada ali, depois escrita, o português. Na verdade, os romanos chamavam a região de outro nome. A região toda era Lusitânia. Você lembra daquele transatlântico, Rodolfo, que socorre os náufragos do Titanic? Que a gente também diz Titanic, claro. Né? Ele era o Lusitânia, lembra? Eu não sabia. Aliás, eu sabia, mas eu não lembrava. Agora que você falou que eu lembrei. Eu lembrava dessa parte. Olha que a gente citou o filme hoje aqui no programa. Agora, então, nós usamos a língua portuguesa porque o português, né, que a gente diz e também designa nacionalidade portuguesa ou português. Aliás, existe um mundo que o português criou, entre eles o mais importante é o Brasil, pela extensão territorial, por ter mais de 200 milhões de habitantes e tal. Mas a gente tem nunca esquecer, tem que, aliás, estudar, pesquisar isso, porque a escola não dá mais, que esta norma culta da língua portuguesa, que vem sendo tão desprezada, e pior ainda, desprezada no circuito escolar, porque os próprios professores já ensinam que ela é desnecessária, e se você se comunicou e o outro entendeu, está bom. O que é isso? Isso é o primeiro degrau da língua, não é? Você tem que aprender o que é que os grandes escritores disseram. Então, se você aprende inglês só para tomar Coca-Cola, não pode ler Shakespeare. O português da mesma coisa. Antes de ontem, Rodolfo, saiu uma notícia extraordinária. O Machado de Assis saiu nos Estados Unidos, portanto, traduzido em inglês. Eu vi essa notícia com memórias póstumas, né? Não é com memórias póstumas de Brás Cubas? Isso, esgotou no dia. Que legal, olha só. A primeira vez que ele foi traduzido para o inglês, não foi isso? Não, não foi a primeira vez. Não? Não, já existe o Dom Casmurro. Não, sim, mas o Memórias. Linda. O Memórias, sim. Existe uma edição linda do Dom Casmurro, traduzida para o inglês, anotada pelo professor João Gledson, que morou no Brasil muito tempo. E eu concluo essa minha intervenção aqui, Rodolfo, dizendo o seguinte, olha, e que coisa curiosa, né? A Susan Sontag disse uma frase muito interessante a esse propósito. Há alguns anos ela falou: por que vocês esconderam este grande escritor tanto tempo de nós, se nós não o líamos? E veja, o Machado era preto. Eu estava ouvindo você conversando com a nossa querida Francine há pouco, né? A Francine Augusto. Me lembrei que essa coisa de a pessoa se autodeclarar é complicada mesmo, porque no sul de onde eu venho, o favelado tinha olhos azuis e é louro, quer dizer, tem outro e não tem esta cota para ele, aí um caldeirão de coisas aí.
Mas me lembrei o seguinte, ó, quanta coisa o Machado de Assis teve que vencer, Rodolfo, para se tornar o maior escritor brasileiro. Ele era negro, era pobre, morava aí no Morro do Livramento, não teve escola, aprendeu português de outras línguas, com um padre sendo sacristão, depois aprendeu do padeiro de quem ele vendia os quitutes lá da dona que fabricava, vendia na rua, era epiléptico, era gago, ele venceu todas essas dificuldades. E hoje você chega na escola, em vez de o professor dizer, olha, pelo menos leia um parágrafo dessa pessoa aqui, que eu sei que você não vai mais largar o livro. O professor diz, não precisa ensinar a norma culta. Basta que você se comunique, o outro entendeu, está bom. Você aceita para trabalhar na rádio uma pessoa assim? Agora, você sabe que eu outro dia revisitei Dom Casmurro e maravilhoso, nossa senhora, vale a pena. Afinal, professor Dionísio, você que é um sábio, Capitu traiu Bentinho com Escobar ou não traiu? Quem acha que Capitu não traiu Bentinho tem vocação para corno. Porque o livro Eu tenho vocação, então. Eu prefiro acreditar que não. Você é pura. Não, há provas irrefutáveis ao longo de todo o livro de que Capitu traiu Bentinho, e bem que fez, porque ele estava mais interessado no Escobar. Mas como o romance é narrado na primeira pessoa, desde 1955, viu, Rodolfo? É bom falar com o Dionísio porque ele envelheceu. Eu me lembro dessas coisas. Desde 1955, quero avisar aos jovens, ninguém punha em dúvida se Bentinho traiu ou não a Capitu, antes de 1955, quando a Ellen Caldwell, uma crítica americana, conhece Machado de Assis, lê Dom Casmurro, e como ela também tinha vocação para corna, ela diz que há uma dúvida ali. Daí todo mundo começou a repeti-la. Caramba, olha só, professor, você é demais. A gente começa falando de uma coisa, termina já em outro assunto de Machado de Assis. Que coluna deliciosa. Queria até ver, eu estou assistindo uma série sobre os Templários. Queria ver se semana que vem, dentro da nossa coluna, a gente bate um papo, se puder, né? A gente também se traz significado e algum pouquinho dessa história também dos Templários, que fazem parte, na Idade Média ali, de uma boa parte de uma história do mundo envolvendo a Igreja Católica. É algo que os ouvintes vão se interessar, muitos já se interessam e outros também, ainda mais vindo de professor Dionísio da Silva. Combinado, professor? Combinado. Me dá 20 segundos. Claro. É o seguinte, querido Rodolfo, eu quero avisar o Fernando Pestana, que mora em Lisboa, brasileiro que mora em Lisboa, que vendeu quase 500 mil desse livro dele, A Gramática para Concursos Públicos, que ele traz 1.400 questões que foram feitas em concursos brasileiros, e algumas delas tinham respostas incorretas. O examinador errou a pergunta. Então, eu acho que quem quiser procurar, quem está se preparando para concurso, é uma boa dica. Fernando Pestana, A Gramática para Concursos Públicos, com 1.400 questões. Tem uma quarta de capa do meu confrade na Academia Brasileira de Filologia, que é o Evanildo Bechara, que já passou dos 90 anos, está lúcido, trabalhando muito com enorme disposição. Inclusive, durante esta pandemia, ele fez uma palestra à distância, e ele está dizendo que o livro é muito bom. E eu assino junto, é muito bom mesmo. Professor, tem 2 ouvintes aqui escrevendo para a gente finalizar, porque já são quase 11h10. Álvaro Jorge e o outro 8785, dizendo que o Lusitânia foi, na verdade, o navio torpedeado em 1915. Uma das razões para os Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra, foram torpedeados pelos alemães. E o Carpathia, pode ser, foi o navio que socorreu os náufragos do Titanic. Mas o Lusitânia, então, não socorreu os náufragos do Titanic? Segundo bom dar uma eles, olhadinha, não. Porque eu acho que os dois. Então tá, a gente vai ver isso também. Obrigado, professor, conferir. até quinta que vem. Mas nosso ouvinte sempre tem razão em ponderar. Um beijo, professor. Um abraço. Tchau, tchau.